A doutora falou que está aumentando muito o número de casos. Deixa eu tirar uma dúvida. Está aumentando ou a sociedade sabe dos direitos do animal? Então, e aí, portanto, recorrem às ferramentas institucionais? Exatamente. Eu acredito assim, na vivência que eu tenho na causa animal, porque eu estou há 12 anos vivenciando isso. Né? Resgatei já inúmeros animais de maus tratos também. Né? Eu percebo que a sociedade está dando maior visibilidade para os casos. Perfeito. Porque os maus tratos sempre ocorreram. Mas inclusive, antes caía no esquecimento, porque não tinha lei para isso, exatamente, né? Porque não vai dar nada, porque a pessoa só vai na delegacia e já sai na hora. E hoje não. Hoje, com o endurecimento da pena de maus tratos a cães e gatos, a sociedade está tomando mais consciência, está temendo o rigor da lei, porque a pessoa, se for presa em flagrante de maus tratos, ela não vai sair da delegacia no mesmo dia. Ela vai permanecer pelo menos um dia na cadeia, até que o juiz analise na audiência de custódia se ela deve responder aquele processo presa ou solta por maus tratos aos animais. Perfeito. Vou fazer uma pergunta, começar aqui pela Fernanda, que deve ser difícil responder, Fernanda. O que leva uma pessoa a maus tratos, a maltratar animais? Porque a gente está falando de maus tratos, né? Não é não tratar bem, né? É maus tratos mesmo, né? É fazer maldade. Vou corrigir uma coisa. 10 anos que eu estou na UIPA, mas desde 23 anos, vou fazer 43, 20 anos que eu estou na causa animal. Ganhou, eu acho, Fábio, na verdade, que eu queria entrar na mente de uma pessoa por um dia, para ver o que passa na cabeça de uma pessoa. Existe quem provoque maus tratos em gente, né? Sim. O que é igualmente desumano, né? Sim. E para nós, na verdade, o animalzinho ele tem a mesma validade de uma criança, porque ele não tem ali, né, a capacidade de pedir ajuda, ele não tem a capacidade de pedir, de falar que está sentindo dor. Então a gente iguala muito os animais com uma criança, né? Então como que uma pessoa tem a coragem de fazer isso com uma criança, né? Então a gente não consegue compactuar. E graças à doutora Neff ter falado, né? Além de tudo, a pessoa não fica, doutora, com uma passagem criminal? Fica. Depois a pessoa, pense bem, Fábio, a pessoa é pego outra vez fazendo alguma outra coisa, você tem passagem? Já eu tenho, crime de maus tratos aos animais. Olha que coisa, né, ridícula até, na verdade, né, de se dizer, né? Isso prejudica a pessoa de forma global na vida dela. Exato. Porque ela vai ficar com um registro criminal na ficha dela. Isso impede de prestar concurso público, entrevistas de emprego, se tomarem conhecimento. Então, causa, sim, a pessoa fica etiquetada como já reincidente aí em algum crime, se for condenada. E quem faz maldade com animal, isso é comprovado. Faz maldade com o ser humano também. O ser humano também, né? É maldade, né? Está linkado. Tem uma teoria, inclusive, no mundo jurídico, que chama teoria do link, que um estudioso, ele conseguiu linkar os casos de maus tratos, de violência contra a pessoa, à violência contra o animal. Geralmente, quem pratica crimes gravíssimos contra pessoas, homicídio, estupro, tem um histórico já de maldade contra animais. Nunca estudei isso, mas já ouvi falar dessa teoria aí. Sol, você, voluntária, participa de resgate. Sim. Pode contar alguma coisa que você já viu? Que tipo de resgate assim, Olha, Fábio, que te deixou mais impactada? A gente vê tanta coisa, mas um dos resgates assim, que me marcou muito foi quando a gente recebeu a denúncia de vizinhos de animais, né, que estavam com fome e tal, e a gente foi na casa da pessoa, a gente chegou na casa da senhora. Na cabeça dela, ela estava ajudando os animais. Então tem isso também. Muitas pessoas às vezes acabam maltratando porque na cabeça deles eles estão ajudando. Então ela resgatava esses animais da rua, levava para casa e como a casa dela foi ficando cheia, ela não tinha espaço, ela amarrava um no pé do fogão, outro no pé da geladeira, outro no pé da mesa. Então tem animais que eles não conseguiam deitar. Eles dormiam em pé, porque a corda era tão pequena que eles dormiam em pé. E é uma senhora, e assim, ela já tinha uma idade bem avançada que ela já não enxergava direito, ela não via que aqueles animais estavam sendo maltratados e ela não deixava a gente resgatar aqueles animais. Então, isso acontece muito. Algum tipo de desequilíbrio, né? Sim, as pessoas acabam acumulando, né? São os acumuladores que eles acabam recolhendo animais que na cabeça deles eles estão ajudando e não, pelo contrário, eles estão maltratando, né? Que outro caso você pode contar pra gente? Porque esse, vamos dizer que eu
aparentemente, aí é um pouco de Tem problema até social, né? problema um caso social, intelectual, uma dificuldade, né? Casos, Fábio, que a gente vai até a casa, a gente não sabe quem que a gente ajuda. Se ajuda Se o é animal, se é a criança, as pessoas se é... pensam, né? Mas elas são da causa animal. Mas é claro que a gente se sensibiliza também com o ser humano. Claro, e muitas das vezes a Salete acaba que fazendo enxoval para a pessoa que está grávida. Porque é o que a Sol falou, na cabeça da pessoa, a pessoa até não é por maldade, mas ela entende que aquilo que ela está fazendo só de jogar o alimento ali no chão e colocar uma água toda suja, já é suficiente para o animal. Já é o suficiente. Então tem casos e casos, mas a maioria dos casos que a gente vai são casos de maus tratos de pessoas que têm consciência, que têm estudo, Tem que condição têm financeira. condição Então, financeira. esses aí que são inconcebíveis, né? Exatamente. Igual caso de atropelamento, às vezes as pessoas atropelam e deixam o animal ali com o osso exposto e deixa, sabe? Eu não consigo entrar na minha cabeça como uma pessoa bate num animal, deixa ele ali, né? E segue. Então hoje é lei. A pessoa que atropelou um animal, ela tem a obrigação de parar, prestar o socorro, porque é crime. Perfeito. Então a gente... Casos de abuso sexual Isso, contra casos de animais. zoofilia. Infelizmente, isso ainda acontece, né? Então, a gente tem no abrigo lá uma cachorrinha que ela foi denunciada, a menina, ela foi denunciada, hoje ela não anda mais. Então, uma cachorrinha que nunca mais vai voltar a andar. É um caso caso chocante. de zoofilia. Então, a pessoa que viu, que conseguiu, que sabia do caso, chegou a tempo de resgatar ela, levou pra gente e foi comprovado que é um caso de zoofilia. Nossa, que horror. Não, Mas perdeu os triste. movimentos, quebrou Ela a coluna perdeu. da cachorra. pra você Ela, ter uma ideia. da cintura para baixo, ela não mexe mais. Que Então, tristeza. Virou caso judicial, policial? Esse caso Na aí? verdade, não tinha lei, né? E Na também época não tinha tinha lei. flagrante, não tinha a pessoa que era um protetor, ele ficou com medo de se envolver e aí a gente acabou que na correria de querer salvar o animal. Mas é óbvio que são pessoas que precisam de ajuda também, né? sim, com Não tenha certeza. dúvida, né? Qual que é a situação hoje, acho que a Fernanda pode responder melhor, da causa animal em Itapetininga? Assim, tem os lugares de abrigo, são várias ONGs, que eu imagino, né, a gente sabe até pelo conhecimento que a gente já tem, todas superlotadas, né, Fernanda? Sempre. As pessoas até falam, nossa, mas a gente liga, a gente comenta, fala, tá todo mundo lotado. Sempre vai estar assim, Fábio. Porque, infelizmente, né, tem muito a melhorar ainda. A gente tem que, né, falar isso, não pode deixar de falar sobre castração, que tem que ter uma coisa contínua na cidade para que possa ser, né, para que diminua, né, o número de animais errantes nas ruas. E, infelizmente... Na verdade, solução, ou pelo menos o caminho da solução... Já rima. passa Solução, pela castração. castração. Exatamente. Isso não tem uma política... Então, até a gente consegue, tem os mutirões a baixo custo, agora a prefeitura está fazendo com um número ainda reduzido, porque eles estão aí em negociação, né, aumentando o ambulatório para que possa ser atendido. Mas a gente acredita que tem de ter uma coisa rotativa, entendeu? Todo mês uma castração Permanente, com um número... né? Exatamente. E Itapetininga nunca teve. Nunca teve. Itapetininga, Gratuita. por mais que Gratuita. seja uma cidade super desenvolvida, inclusive na parte comercial, industrial, imobiliária, na questão da causa animal, política pública nunca foi prioridade das gestões, dos vereadores, dos prefeitos. Agora que um pouco está mudando, justamente, eu acredito, pela visibilidade que a causa animal tem e pela sensibilidade das pessoas que estão assumindo cargos políticos e estão analisando que sim, os animais... Quando a sociedade trata bem os animais, quer dizer que é uma sociedade já mais evoluída. Sim, mais amadurecida. Mais amadurecida, porque a gente tem que tentar exterminar a maldade da sociedade que a gente está. Lógico, E isso passa pelo cuidado que a gente tem com os vulneráveis, sejam crianças, idosos e animais. Sim. Então, Itapetininga nunca teve uma política pública constante, institucional, de castração animais. Por isso que o número de animais abandonados aqui em Itapetininga é muito grande. Diferente já um pouco de Angatuba e São Miguel Arcanjo. Por mais que sejam cidades bem menores, né? A gente também não tem como comparar a população animal de Angatuba, São Miguel, mas ali tem ainda um trabalho um pouco mais próximo de castração. Angatuba, se não me engano, tem... Público. Olha só. Angatuba tem o castramóvel, embora também não seja a solução, porque castramóvel é uma coisa muito burocrática que acaba amarrando muito o profissional veterinário da cidade, que daí castra menos do que deveria.
do que se tivesse, por exemplo, agora o ambulatório PET. Se o ambulatório PET fosse, tivesse a capacidade, né, de funcionário, também de verba para aquilo, e fizesse uma constante campanha de castração ali, com certeza teria muito mais sucesso que qualquer castramóvel dessas cidades do interior. Tá. Porque a partir do momento que o veterinário tem um espaço fixo, uma lista de espera e vai chamando a população para levar os animais lá, com certeza ia ter muito sucesso para a causa animal, né? Porque a gente e para a questão da população, também. desafogar as ONGs, os protetores, Pois né? é, quantas ONGs nós temos aí? A UIPA, Aqui o nós somos em Biadotes, três ONGs. ONG Animal e, em três. o SOS. Isso. Mas também tem os voluntários aí, também tem os voluntários, protetores tem muitos independentes. protetores, tem muitos protetores anônimos que a gente não conhece. Né? Então essa semana aí teve A Júlia é uma delas, assim. Não, a Júlia não é. O pai Não é da anônima. Júlia, O pai da Júlia é um protetor anônimo. Então tem muitos protetores anônimos que a gente vai descobrindo conforme o calo vai apertando. Igual agora, essa campanha que o Dom Bosco fez de arrecadar as rações, eu descobri muitos protetores anônimos. Olha só, eu assisto tantas famílias, mas até então eu estava conseguindo, agora eu não consigo mais. Sim. Agora imagine o que seria das ONGs sem esses anjos anônimos que a gente tem por aí, que às vezes a gente não conhece, né?